Todos acreditavam que Yu era um fracassado solitário sem futuro, mas na verdade ele era meio demônio e a chave para derrotar os vampiros sanguinários que tomaram o controle do mundo. Olá, eu sou o Drezinho Nimes e hoje eu trago o resumo desse anime aí. Meu querido, eu venho aqui humildemente antes do vídeo te pedir o seu like e a sua inscrição. Muito obrigado e aproveita o vídeo, tamo junto. A história começa com Yu, um perdedor solitário que foi rejeitado até pelos próprios pais desde o nascimento. A sua mãe acreditava que ele era um demônio amaldiçoado, o obrigando a viver sempre com medo, até que um dia os seus pais tentaram matá-lo. Após esse incidente, ele foi levado para um orfanato, onde ele decidiu que viveria como um solitário, mas com a ajuda de um outro órfão, Mika, ele lentamente descobriu o valor de uma família e criou laços verdadeiros com os seus amigos no orfanato. Infelizmente, a sua paz não durou muito. Um dia trágico, um vírus mortal de repente se espalhou pelo mundo e eliminou todos com mais de 13 anos de idade. Yu e seus amigos tentaram escapar do caos, mas logo foram cercados por vampiros assustadores que os capturaram e os levaram para uma cidade subterrânea, onde todas as crianças sobreviventes eram forçadas a sacrificar o seu sangue diariamente para os vampiros. 4 anos se passaram assim, fazendo Yu se transformar em um emo adolescente com muita raiva reprimida, que só era mantida sob controle pelo seu melhor amigo Mika, que já até aceitou a situação e o aconselha a cooperar com os vampiros para se manter vivo. Um dia, ao ver um vampiro pisar na mão de uma criança como se não fosse nada, Yu ficou tão furioso que tentou enfrentá-lo. Mika implorou para que o vampiro perdoasse a sua burrice, mas o vampiro o ignora, pega Yu pelo pescoço e quase o joga de um penhasco. Yu só foi salvo pela passagem de um vampiro nobre chamado Lord Farid. Ele silenciosamente joga Yu no chão e sai dali. Depois disso, Mika cumprimenta o Lorde Vampiro e explica toda a situação para ele. Lord Farid ri e pergunta se ele irá à sua mansão mais tarde naquele dia, porque a Polícia Federal está morta demais para detê-lo agora. Depois que Mika concorda, Farid pergunta se Yu irá se juntar a eles também, mas antes que Yu possa xingá-lo, Mika explica que ele é muito tímido para ir. Enquanto caminham de volta para o abrigo, Yu diz com confiança que ele poderia ter chutado a bunda daquele vampiro e fica brabo com a submissão de Mika aos vampiros. Ele então pergunta como Mika e Lord Farid se conhecem, ao que Mika responde que o nobre é basicamente o seu super pai que bebe seu sangue regularmente e lhe dá guloseimas em troca. Yu fica brabo com ele por se vender para um vampiro e sai furioso dali. Mais tarde naquela noite, ao voltar para o abrigo improvisado onde as crianças do orfanato vivem, Yu descobriu que estavam preparando um curry especial para o jantar, graças aos ingredientes que Mika de alguma forma trouxera. As crianças explicam que graças a Mika, eles terão um verdadeiro banquete pela primeira vez desde que foram trazidos para esse lugar subterrâneo. Todos na mesa devoram a deliciosa refeição, exceto Yu, que simplesmente fica encarando o prato silenciosamente. Mais tarde, após todos comerem e adormecerem, Mika finalmente aparece no abrigo. Yu o confronta e se oferece para doar o seu sangue na próxima vez. Porém, Mika protesta e aponta que o seu foco deve permanecer vivo e derrotar os vampiros. Yu infelizmente admite que nunca poderá derrotar realisticamente os vampiros muito mais poderosos, mas Mika o cala e diz que todas as outras crianças dependem da sua esperança para continuar. Eles então se sentam para comer um curry juntos, quando Mika lhe entrega um revólver para ele usar contra os vampiros e mostra um mapa da cidade subterrânea roubado da mansão de Farid. Ele revela que sempre planejou usar a sua conexão com o vampiro para encontrar uma maneira de sair dali. Ele pede que Yu fuja com ele. Yu ficou atordoado com essas informações e pergunta qual é o sentido de escapar, se eles vão morrer infectados pelo vírus na superfície. Mika admite que não tem uma resposta para isso, mas acredita que juntos eles podem encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionarem por um ano até eles completarem 13. Apesar das dúvidas, isso foi o suficiente para convencer Yu. Eles então acordam todos para tentar fugir na calada da noite. O grupo segue em silêncio o seu caminho através das entranhas da cidade e chegam ao local que obviamente está marcado como uma saída no mapa. No entanto, o local marcado como saída acaba sendo uma armadilha de Lord Farid. Ele os recebe com um sorriso de escárnio e revela que adora brincar com humanos. Antes que qualquer um possa reagir, ele avança em uma das garotas e a morde, o que a mata instantaneamente. No
dispara a arma dele e erra, mas Ferd fica impressionado que Mika foi capaz de roubar a arma e o mapa dele. Ele revela que a saída no mapa é verdadeira e propõe uma brincadeira sádica. Se eles conseguirem passar por ele, eles podem escapar. Yu dispara a arma para o céu e manda as crianças correrem, mas Ferd sem esforço elimina todos eles, até que restem apenas Yu e Mika. Mika olha para Yu uma última vez. Yu lembra que eles sempre serão uma família. Então ele pega a arma e corre em direção a Ferd, mas antes que ele tivesse qualquer chance de atirar, o vampiro o empala com as próprias mãos e corta o braço que segurava a arma. Mas para a surpresa de Ferd, Yu aparece atrás dele, pega a arma e atira em sua cabeça queima-roupa. Então ele tenta desesperadamente levar Mika com ele até a saída, mas o garoto o empurra e grita para Yu fugir. Finalmente, com muito esforço, ele o solta e corre até se encontrar em uma floresta coberta de neve, onde encontrou 3 pessoas misteriosas que o chamam de o menino da profecia, a chave para derrotar os vampiros. Ouvindo isso, Yu o abraça e grita que ele fará qualquer coisa para derrotar os vampiros. Depois que ele se acalma um pouco, ele pergunta quem são eles, já que todos os humanos deveriam estar mortos. O homem então revela que os vampiros mentiram para ele. O vírus não eliminou toda a humanidade. Uma parte menor que 10% conseguiu sobreviver e está tentando reviver neste mundo, que também está sendo invadido por demônios. Ele então se apresenta como Guram, um tenente cardenal do Exército Imperial de Demônios, uma organização cuja missão é retomar o máximo de controle sobre a civilização humana. Ele então o convida para se juntar ao exército e obter o poder que precisa para derrotar os vampiros que ele tanto odeia. Sem pensar 2 vezes, Yu concorda e se torna um membro do exército. 4 anos depois, ele se tornou um espadachim habilidoso e espera fazer parte da unidade de extermínio de vampiros. Porém, Yu é tão odiado quanto antes e, ignorando ordens de superiores, Yu enfrenta sozinho um demônio cavaleiro do apocalipse. Ele pula em um de seus braços e vai cortando e rasgando enquanto corre em direção ao seu rosto. Finalmente, ele desfere um golpe fatal em seu peito e o derrota. Mas para sua decepção, ele não recebeu glória. Ele foi suspenso por sua desobediência e enviado para uma escola normal, cheia de tutores. Yu faz questão de causar problemas, quase implorando para o professor suspendê-lo na frente de toda a classe. Porém, ele é interrompido por uma garota sentada atrás dele, que silenciosamente lhe mostra um bilhete e revela que ela é uma oficial de vigilância chamada Shino, que o denunciará se ele não se comportar. Yu tenta protestar, mas ela o cala e esfrega ainda mais sal em suas feridas, dizendo que a sua suspensão só terminará quando ele fizer ao menos um amigo. Yu não consegue acreditar no que está ouvindo, então ela continua relembrando todas as fofocas que o Tenente Coronel Gun contou a ela sobre seu passado. Quase como uma terapeuta, ela adivinha que Yu é incapaz de se aproximar de alguém ou de fazer amigos, porque os seus pais morreram bem na frente de seus olhos. Ele até tenta se livrar dela, mas a garota o segue onde quer que ele vá. Enquanto estão perto dos armários, os dois testemunham um grupo de valentões que estão intimidando um nerd para pegar o seu dinheiro do almoço. Inicialmente, Yu decide ignorá-los, mas quando eles passam dos limites, ele os confronta e os avisa para pararem. O líder do grupo logo se anima com a chance de enfrentar o novato, mas pouco antes que comecem a cair na mão, Shino o alerta que se ele machucar um civil, a sua suspensão será estendida. Ele acaba levando um soco e de alguma forma termina ajudando o nerd a carregar comida para seus agressores. O nerd chamado Yuki explica que a situação de bullying começou depois que ele pediu para Yama, o cara que deu um soco em Yu, para ser adicionado no seu círculo de amigos. Yuki esperava que ao fazer parte do grupo ele pudesse pedir para Yama falar bem dele e recomendá-lo ao exército, mesmo após reprovar no exame de entrada. Yu questiona qual era o valor da palavra de Yama, ao que Yuki revela que Yama é um candidato com uma vaga reservada na unidade de extermínio de vampiros, conhecida como a Companhia da Lua Demoníaca. O sangue de Yu logo ferve, e ele fica com os ciúmes de Yama e passa a odiá-lo ainda mais. Yuki admite que tem consciência de ser um perdedor, e que as pessoas fracas como ele normalmente não entram no exército, mas ele quer vingar a sua irmã, que se sacrificou para protegê-lo de um vampiro. Ao ouvir isso, Yu comenta que a irmã dele não gostaria que ele arriscasse a sua vida, e sugere que Yuki aceite ser um fracassado. De repente, uma explosão ocorre, e um alerta soa pela escola, avisando sobre um vampiro que está à solta. Shino ordena que os dois evacuem para que ela possa chamar a Companhia da Lua Demoníaca, mas Yu teimosamente insiste que derrotará o vampiro sozinho e sai correndo.
Ele passa pela multidão de alunos em pânico e entra nos corredores agora vazios da escola. Ele ouve um grito vindo de uma sala de aula e encontra um vampiro bebendo sangue de uma estudante, enquanto Yama está se mijando, escondido em um canto. Yu ataca com a sua espada, mas o vampiro pula para fora do caminho e avança em sua direção. Ele desvia por pouco do golpe dela, mas imediatamente ela segue com um chute que o lança contra a parede. Após isso, o vampiro tenta socá-la novamente, mas ele consegue se soltar e finalmente acertar um corte que decepa o braço da criatura. Ela pega seu braço e o observa em silêncio por algum tempo. Yu ouve a aluna soltar um suspiro trêmulo. Então ele diz para Yama largar de ser um frouxo, salvar a garota e fugir, mas ao invés disso, o covarde patético confessa gritando que mentiu sobre ser um soldado para que as pessoas o temessem. O vampiro regenera seu braço e começa a atacar freneticamente com uma barra de ferro, mas Yu consegue desviar de seus ataques e cortá-la várias vezes. Ela continua curando seus ferimentos superficiais e volta a tentar beber o sangue da garota, mas de repente Yuki aparece na sala e a joga no chão. Antes que o vampiro possa atacá-lo, Yu bloqueia a mão dela, o que a irrita e a faz empurrá-lo para fora da janela. Durante a queda, Yu fica sua espada na criatura, mas ela ri, afirmando que aquilo é apenas um arranhão e que ela vai gostar de beber o sangue dele, antes que a companhia dos demônios da lua cheguem. Nesse momento, outra espada atravessa o vampiro, mas dessa vez ela percebe com horror que é uma arma amaldiçoada. Assustada, ela percebe que pertence ao tenente coronel Guren, que friamente se despede dela antes dela virar pó. Depois que o vampiro se vai, Guren zomba de Yu por pensar que ele poderia derrotar um vampiro com uma arma comum, mas Yu insiste que ele estava muito perto de matá-la, então ele deveria se tornar um membro da companhia da lua demoníaca. Mas Guren logo rejeita, dizendo que Yu precisa aprender a trabalhar em equipe e que não vai se tornar um membro até que faça pelo menos um amigo. Nesse momento, Yuki vem correndo em sua direção, aliviado por Yu estar vivo, e ele o abraça com tanta força que Yu acaba desmaiando e ficando inconsciente. Em sua mente, ele retorna ao lugar onde perdeu a sua família no orfanato. Eles sorriem para ele, enquanto Mika diz que está feliz que Yu finalmente fez um amigo. Ele pede para cuidar bem dele e diz adeus, porque eles cumpriram o seu trabalho. Antes que Yu possa entender aquilo, todos eles se viram para o outro lado e vão embora sem olhar para trás. Ele acorda em uma cama de hospital, com Miyuki e Shino sentados ao seu lado. Shino entrega boas notícias, que Yuki e Yu agora são oficialmente membros da companhia da lua demoníaca. Ela diz que está ansiosa para trabalhar com eles como camaradas, e pede um aperto de mãos. No início, Yu hesita, mas relutante, ele junta as mãos com as deles. Meus amigos, essa foi a primeira parte desse anime aí. E se esse vídeo tiver 100 likes, eu sei que é difícil, eu trago a parte 2. Fora isso, deixa aí o seu comentário para incentivar cada vez mais os resumos. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Dito isso, até a próxima, meu rei, minha rainha e meu rainha. Falou!